Queridos telespectadores, hoje eu vou apresentar o programa sozinha, porque a Silvana está em Istambul, mas semana que vem estaremos juntas novamente. E hoje, excepcionalmente, eu vou entrevistar um convidado muito especial, o Dr. Luiz Fernando Keppen, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, juiz supervisor do Juizado Distrital de Colombo e eleitoral. Hoje, o assunto será violência, drogas, como que a Alemanha superou este estado de violência e de drogas que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Com vocês, o Dr. Luiz Fernando. Muito boa tarde aos telespectadores. É uma satisfação para mim estar aqui no seu programa, Kátia. Bom, doutor, eu sei que o senhor fez um curso em Hamburgo e foram 28 juízes para se preparar para ter esse conhecimento, esse preparo para combater até a situação da criminalidade aqui no Brasil. Então, eu gostaria hoje que o senhor falasse quando que o senhor foi, como é que foi esse curso e o que o senhor aprendeu nesse curso que pode ser trazido aqui para o nosso telespectador. Bem, Kátia, primeiro que foi o seguinte, esse curso foi um curso na Universidade de Hamburgo. A Universidade de Hamburgo é uma das universidades mais importantes da Europa. Eles têm 40 mil alunos naquela universidade, é uma universidade pública. E nós fomos estudar criminologia, porque exatamente a questão da violência no Brasil, notadamente em relação à droga, é muito elevada. As estatísticas dizem que em torno da droga, e tratando exatamente da questão de violência, 45 mil pessoas morrem por ano no Brasil. Seja decorrente de morte em função de enfrentamento com a polícia, ou também entre gangues rivais. Então veja que nós precisamos efetivamente pensar alguma coisa nova em relação a isso, e a Alemanha já pensou. Eles há 10 anos têm uma política diferente da nossa em relação à questão do enfrentamento da violência e das drogas. Eu vi a sua reportagem que saiu na Gazeta do Povo na terça-feira passada, e o senhor falou nessa reportagem sobre qual o sistema adotado pela Alemanha, no qual o próprio país fornece a droga para o tratamento do viciado. Eu gostaria que o senhor comentasse conosco como que funciona esse sistema na Alemanha hoje com relação aos usuários de droga. Bem, Kátia, essa é uma questão que exigiria, digamos assim, uma reflexão um pouquinho mais profunda. Mas vejam bem, o que os alemães perceberam? Eles perceberam o seguinte, que enquanto houvesse uma pessoa da classe média e da classe alta a querer usar droga, haveria quem estivesse disposto a fornecê-la, correndo todos os riscos. Por quê? Porque droga é algo que dá muito lucro. A ONU estima em 70 bilhões de dólares o comércio das drogas ilegais no mundo. Então eles perceberam que há alguém sempre interessado. Enquanto houver demanda, vai ter alguém disposto a fornecer. Eles perceberam também o seguinte, que um país que quer dar respeito à dignidade da pessoa humana não pode excluir da ação, do tratamento, as pessoas que estão drogadas. E, criminalizando essa relação, o que acontece? Eles estão... Quando o Estado criminaliza a relação entre o usuário da droga, o usuário não tem condição de acessar o sistema, porque se ele acessar o sistema, eventualmente ele é preso, acessar o sistema de saúde. Então, o que acontece? Ele está fora do sistema de saúde e com isso aumenta o quê? Os casos de AIDS, de hepatite, os casos de intoxicação, o uso de drogas de péssima qualidade. E veja, além disso, eles perceberam mais uma coisa, que na relação entre o traficante e o usuário, nenhum quer a presença da polícia. Porque, claro, todo esse comércio é um comércio ilegal. O que acontece? A polícia tem que atuar de modo infiltrado. Quando a polícia se infiltra, a polícia tem dificuldade depois, o policial que se infiltra nessa quadrilha, ele acaba criando relações
que favorece o surgimento do quê? Da corrupção policial. Porque é difícil para um policial que estava acostumado a ter um determinado padrão de vida, ele ter contato com esse padrão elevado. E aí o que ocorre? Com muito dinheiro, com todas essas somas. E isso tudo eles perceberam, e mais ainda, perceberam que os jovens, quando é proibido, quando algo é totalmente proibido, o que os jovens, especialmente os adolescentes, fazem? Eles acabam indo para isso só porque os jovens têm essa tendência de querer contestar aquilo que os mais velhos estão dizendo para eles. Então, e além de tudo, o que eles perceberam? Que as políticas repressivas em relação às drogas, elas não estavam dando resultado. E aí, então, é que eles, e agora eu respondo a tua pergunta, aí é que eles, então, desenvolveram o quê? Desenvolveram, primeiro, umas casas onde as pessoas podem ir e consumir livremente. Lá nessas casas, a polícia não entra. Então, se um policial encontra alguém consumindo na rua, ele leva para aquele local. Lá nesse local, ele pode consumir. Mas é um local que não tem nenhum glamour, não tem nenhum chamativo para os adolescentes, por exemplo. E lá nesse local, eles são monitorados, a saúde dos usuários de droga é monitorada. E a partir disso, então, o Estado dá uma atenção em relação àquele usuário. E dando essa atenção, a expectativa de vida deles começa a aumentar. E com isso, está havendo realmente uma redução. E aí o que acontece? Há uma possibilidade de redução do consumo e até se a pessoa não consegue reduzir o consumo, o Estado, na Alemanha, em determinadas situações, está fornecendo à pessoa maior de idade, desde que ela entre num programa, está fornecendo a droga, a heroína e a metadona. Como que funciona esse sistema na Alemanha? Assim, a pessoa quer ser usuária de droga e a Alemanha vai lá e resolve fornecer a droga? Quer dizer, a população concorda com esse custo? Como que funciona? O usuário de drogas, ele se submete ao auxílio do Estado? Como que funciona assim esse mecanismo da pessoa querer a droga e o Estado fornecer a droga gratuitamente? Vejam o seguinte, lá eles perceberam que se o Estado não ajudar essas pessoas, elas vão para o submundo, vão para a marginalidade. Então, a droga ela é fornecida dentro de um programa, onde, por exemplo, o usuário ele já tentou um programa de redução de uso, mas ele não conseguiu. Então, ele não consegue parar. Aí o que acontece? O que o Estado fornece para ele? A possibilidade de mantê-lo sob uma condição de vigilância do quê? De saúde. Ele é vigiado, a sua saúde é monitorada, ele não pode, se ele está no programa que está recebendo a determinada quantidade de heroína ou metadona, que são as drogas comuns na Alemanha, ele não pode consumir álcool. Porque o álcool mais a heroína ou mais a metadona, os trabalhos clínicos alcançaram que isso causa danos físicos. Então, é um programa muito sério. As clínicas fornecem uma dose que é uma dose mínima, quer dizer, uma dose mínima, mas é uma dose que estabiliza o consumo e, com isso, reduziu totalmente os crimes patrimoniais da Alemanha. Porque o dependente químico não precisa atacar o patrimônio das outras pessoas na hora da crise de abstinência, quando ele não tem dinheiro para comprar a droga. Essa matéria é muito interessante, né? Porque você veja, o mecanismo funciona assim, o Estado fornece a droga para que o viciado não tenha abstinência e não saia roubando, furtando o patrimônio alheio, né, que acontece muito aqui no Brasil, né? O usuário dependente acaba roubando, assaltando as pessoas para poder conseguir a droga, porque se ele não tiver um celular roubado ou uma carteira roubada na rua, ele não vai conseguir comprar a droga. O traficante não vai entregar a droga de graça. Então, e na Alemanha, o que acontece é o seguinte, o Estado está fornecendo a droga
para que o usuário viciado dentro do programa, né, que se submete ao programa da Alemanha, ele não precise roubar nem furtar. Com isso, a Alemanha reduziu o número de furtos, da violência, a polícia não tem tido problema com os usuários de droga, não tem tido apreensão, não tem tido prisões, e a pessoa também que é viciada, ela não se marginaliza, ela não vira bandido, né? Ela não precisa roubar, matar. E o traficante, né, Kátia, me permita, o traficante, ele perde o espaço de ação dele. Não que você vá acabar com o tráfico, mas, quer dizer, o traficante, porque o traficante ele é perseguido na Alemanha. Mas o que acontece é o seguinte, ele perde totalmente a possibilidade, porque ele tem que... Aí o Estado está monitorando toda essa relação com drogas sintéticas também. Nesse caso, o traficante perdeu o emprego. Ele foi demitido do emprego dele. Por quê? Perdeu o objetivo do traficante, porque não há necessidade mais do traficante, porque o Estado dá de graça aquilo que ele precisa. Então, eu acho, assim, minha opinião, que o que gera muita violência realmente é o tráfico de drogas, né, que corrompe porque movimenta muito dinheiro, né, basta ver essa semana o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, com a prisão dos maiores traficantes da favela da Rocinha, né? E quanto que ele alegou que tinha que participar, né, dos lucros e quanto que movimenta o tráfico de drogas aqui no nosso país. É uma quantia exorbitante, né? Ninguém ganha um salário daqueles, ninguém ganha na loteria, muitas vezes o valor de uma loteria, o que um traficante consegue arrecadar, né, com o tráfico ilícito das drogas. E o que a Alemanha fez foi exatamente isso, foi combater, desempregar o traficante, né, e a pessoa que tem a responsabilidade, mas ela também tem que assumir o compromisso do Estado em participar do programa, né, doutor? Exatamente, essa é a ideia, eles não é uma coisa assim, não, o Estado está dando, não. O Estado faz uma administração, ele tem um bafômetro, na hora que a pessoa entra na clínica lá, ele recebe um bafômetro, porque se ele estiver usando álcool, então ele não pode participar do programa. Então, veja, eles estabilizam, e na Alemanha, como já faz 10 anos que eles estão com essa política, tem pessoas que voltaram até ao trabalho. Porque droga, quer dizer, eles usam, por exemplo, recebem do Estado lá uma determinada quantia de cocaína, não de cocaína, de heroína na parte da manhã, e depois à tarde também recebem. Então eles vão trabalham, e com isso já estão, a vida desses usuários está se prolongando. Porque uma das coisas que o Dr. Christian Rassen, que é o coordenador da área de toxicologia da Universidade de Hamburgo, ele trouxe umas informações muito interessantes para nós. Então, essas informações vão ficar para depois do nosso intervalo, né, doutor? Mas esse assunto é um assunto de interesse público, né? Porque diz respeito à vida de todo mundo da sociedade, né? Porque todos sofremos hoje com a violência. E a violência está muito ligada ao lado das drogas, ao tráfico de drogas, ao usuário, né? Então, essa matéria ela é muito interessante e para que todos pensem um pouquinho que as coisas têm que começar a mudar no nosso país, né? E tem que cada um fazer a sua parte, né? Então, o doutor Luiz Fernando fez o estudo, estão se preparando, nós temos que mudar isso no nosso país, para que esses assuntos que nem ocorreram essa semana lá no Rio de Janeiro, e está todo dia na televisão, na nossa casa, na rua, essa história comece a mudar um pouco, né? Que tenha um final feliz, né? Para todos nós. Então, queridos telespectadores, retornando aqui com a entrevista com o Dr. Luiz Fernando Keppen, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, que está falando sobre a Universidade Hamburgo e sobre as drogas, como que funciona na Alemanha, como que a Alemanha conseguiu regularizar essa situação e cuidar da violência através da disciplina, do cuidado, do atendimento com os viciados.
Eu gostaria muito que o Dr. Luiz Fernando falasse agora um pouco sobre a polícia, sobre as prisões na Alemanha, como que esse quadro mudou, porque ele tem as informações e o quadro é assustadoramente muito bom em relação ao que era antigamente. Então, do Dr. Luiz Fernando. Bem, eu comentava há pouco aqui com a Kátia que no ano de 2010, a polícia de toda a Alemanha, e nós estamos falando de um país que tem aproximadamente 80 milhões de habitantes, ou seja, metade da população do Brasil. Então, voltando, a polícia de toda a Alemanha, no ano de 2010, portanto no ano passado, ela atirou contra alvo humano apenas 37 tiros, sendo 10 letais. Isso significa que a polícia de toda a Alemanha gastou, no ano de 2010, menos do que uma caixa de balas. Uma caixa de balas tem 50 balas. Então veja, Kátia, que isso permite que eles desenvolvam outro tipo de ação. Então eles estão agindo de uma maneira diferente. Eu falava antes de nós irmos para o intervalo que o Dr. Christian Hassen, que é diretor clínico lá do hospital e da área de toxicologia da Universidade de Hamburgo, ele comentava conosco que, efetivamente, a Alemanha tem condição de nos ajudar no desenvolvimento de políticas públicas que venham em benefício do princípio da dignidade da pessoa humana. Porque a Alemanha, é bom que se lembre o seguinte, os alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, no período que Hitler esteve no poder, eles cometeram as maiores atrocidades contra a pessoa humana. E depois que terminou a guerra, eles têm uma profunda vergonha de tudo aquilo que eles fizeram, que foi feito. E em razão disso, eles querem hoje, os alemães, mostrar ao mundo que é possível sim nós termos um grande país respeitando a dignidade da pessoa humana, promovendo o ser humano. As prisões alemãs na região de Hamburgo, vamos tratar da região de Hamburgo. Mas, Dr. Kepper, o senhor veja bem, o senhor acha que o tamanho da Alemanha e o tamanho do Brasil, o senhor acha que isso que o senhor estudou lá, que o senhor viu, e o senhor presenciou lá como que é o funcionamento, o senhor acha que isso é possível aqui no Brasil? E como que o senhor acha que isso seria possível aqui, a aplicação desse método da Alemanha? Bem, eu acho o seguinte, nós importamos um método que é o método americano. Nós temos hoje aqui no Brasil um método em relação às drogas que é uma política americana. Essa política americana não é... Repressão. É a repressão. O que acontece? Essa política... ela não é seguida pela Suíça, não é seguida pela Alemanha, não é seguida pela Inglaterra, não é seguida por Portugal. Tem vários países da Europa que não seguem essa política. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que nós temos que pensar numa nova política. Qual política? Vamos trabalhar juntos. A política de combate, de enfrentamento da questão das drogas na Alemanha, ela pode servir de modelo para o Brasil? Eu acredito que sim. Mas eu acho assim que nós não podemos simplesmente importar um modelo de lá para cá. Nós temos que fazer estudos e adaptações. Mas eu acho que nós precisamos sim de uma nova política. Veja a questão das prisões, que você me perguntou antes a respeito das questões das prisões. A região de Hamburgo tem 3 milhões, aproximadamente, a região metropolitana de Hamburgo tem aproximadamente 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes. Eles quase têm a população nossa. É quase a população nossa de Curitiba. Dá para se basear Curitiba com Hamburgo. Dá para se basear essa região. Muito bem. Eles têm 3 mil celas individuais. Tem 3 mil celas individuais nas prisões. Quantos presos eles têm? 1.500 presos. Sobra 1.500 celas no sistema prisional alemão, de Hamburgo ali. Mas isso não tem relação também com a educação do povo? Porque o senhor veja bem, aqui no Brasil o índice de analfabetismo é muito grande e na Alemanha, na Europa, pode-se considerar que é zero, né? Porque a educação é diferente. Como que o senhor acha que isso é possível, assim, educar um povo? Eu diria que a questão fundamental é o seguinte,
como eles resolveram de uma maneira muito interessante a questão das drogas na Alemanha, porque as drogas hoje, eles têm 200 mil usuários dependentes químicos de heroína e metadona na Alemanha e cerca de 2 mil dependentes de cocaína. Essas pessoas estão conseguindo manter estabilizado esse número. Esse número não está crescendo. Mas não está crescendo por quê? Porque eles estão, como eu disse, a vida deles está aumentando. A sobrevida do dependente está aumentando. Então, eles estão resolvendo bem essa questão. Quando resolvem bem essa questão, e então o que acontece? Diminuíram o número de traficantes, como você mesmo concluiu. O número de traficantes, está difícil para o traficante trabalhar nisso, atuar, não é? Então, o que acontece? Automaticamente reduziu drasticamente a violência, reduzindo drasticamente a violência, eles estão com menos casos para serem julgados. Eles têm menos criminalidade. Porque, veja, violência gera violência, Kátia. Isso é uma coisa natural. E eles, claro que eles têm uma outra realidade. Eles são um país mais rico que o Brasil, não tem a menor dúvida. Tem menos analfabetismo. Mas eles estão conseguindo... Eu diria o seguinte, é um país, sim, para que a gente conheça e a gente busque referência de como trabalhar os nossos problemas aqui. Então, o senhor vê que a situação do país, do nosso país, do Brasil, tem solução. E para isso precisa de um estudo, né, bem elaborado, talvez de cientistas, né, políticos e sociais que entendam do comportamento social da população, né, talvez, né, eu acho que seria, na minha opinião, assim, uma metodologia para que isso fosse feito um planejamento, né? Claro que não vai ser de um ano para o outro. Falar nisso, em quanto tempo a Alemanha conseguiu aplicar essa nova situação global, assim, deles lá, na política deles? Há 10 anos que eles já têm essa política de drogas na Alemanha. Então já é uma política de droga bem testada. Mas veja, são setores da Alemanha, não é em toda a Alemanha que tem essa mesma política. Porque lá, ao contrário do Brasil, cada estado tem poder para determinar a sua própria política. Essa política que eu me referi é uma política da região de Hamburgo, que é algo muito interessante e é onde nós fomos estudar. É a situação mais desenvolvida com relação às drogas na Alemanha, né? Como o senhor disse, onde que a situação funciona, que a aplicação funciona, né? Sim. E não é como aqui no Brasil, que hoje, infelizmente, a droga está nas ruas de dia, de noite, a qualquer momento, nas escolas, porque todos os dias, vendo os noticiários, nós acompanhamos as situações em colégios, em adolescentes, né? E drogas de péssima qualidade, Kátia. Drogas de péssima qualidade, porque, por exemplo, o crack é uma droga horrível. Eles misturam querosene, quer dizer, coisas horríveis nesse crack. Então, o que ocorre? Quando o Estado começa a se preocupar, na Alemanha, especialmente em Hamburgo, a droga que o Estado fornece dentro daquele programa, vamos consignar bem assim, não é uma coisa... não, cheguei lá, agora eu quero droga. Não é assim. Tem que estar dentro de um programa, é uma coisa bem organizada, com acompanhamento social, acompanhamento médico, tudo. É uma coisa para estabilizar a pessoa, para promover aquela pessoa que está numa situação de dificuldade. Então, eles realmente, eles eles atuam de uma maneira diferente. Então, não é como nós estamos aqui fazendo. E a droga é pura. A droga é absolutamente pura. Então, não corre o risco da pessoa estar injetando no seu corpo uma porcaria. Porque aqui no Brasil, as drogas que são as drogas comuns, especialmente o crack, realmente é uma droga deletéria para o ser humano e causa dano físico. Diferentemente da cocaína, porque o professor Christian Rassen, ele disse, olha, a cocaína, quando pura, ela não causa dano físico, como causa o álcool, por exemplo. O álcool, ele causa problema no fígado, no pâncreas, no rim. A cocaína, quando é pura, não. Então, veja, ele disse, o professor Christian Rassen disse, eu não estou querendo dizer que nós possamos
levar a política daqui para lá, mas eu acho que é possível sim trabalhar com outras drogas. Ele citou, por exemplo, o caso da Ritalina. Mas sabe, doutor Luiz Fernando, o nosso tempo está quase no final e o senhor ainda tem um recado. Nós vamos voltar aqui com esse assunto, porque é um assunto assim muito extenso e nós temos muita coisa ainda para debater e para passar para o público que necessita dessas informações, né? Que está carente, né, de toda a violência que nós estamos enfrentando aí nas ruas. Mas eu gostaria que o senhor desse um recado. O senhor tem um recado de um curso. Ah, sim, é verdade. O senhor já tinha esquecido, mas eu não me esqueci. Para encerrar o programa. Exatamente. Nós vamos replicar um curso que tivemos na Alemanha. Nós vamos replicá-lo agora, no dia 24, 25 e 26, lá em Foz do Iguaçu. Inclusive vai ser no auditório da Polícia Federal. Começa na quinta-feira à noite, no dia 24, daí no dia 25 o dia todo e no sábado pela manhã. Os temas serão exatamente a política de drogas, a prisão e o acesso do preso à justiça e a violência familiar e de adolescentes. Eu agradeço muito a oportunidade para estar divulgando também esse encontro da Associação dos Magistrados do Estado do Paraná. E eu agradeço a sua presença e a audiência do meu caro telespectador. Uma boa semana para todos. Muito obrigada.